Boa tarde, eu sou a enfermeira Maria Luísa Souza, atualmente coordenadora estadual da triagem neonatal aqui no estado do Amazonas, e recebi um convite do CER Interior, né, do DAB, para falar sobre a triagem neonatal do estado. Eu estou aqui com a doutora Vânia Gadelha, que é a nossa coordenadora do nosso ambulatório de referência, que se localiza na Policlínica Codajás. Então, triagem neonatal é muito vasto, né? Então eu vou tentar colocar para vocês de uma maneira não simplista, mas realmente as coisas mais importantes dentro desse programa, que é do Ministério da Saúde. Nós respondemos à Comissão Geral de Sangue e Hemoderivados, e o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ela está dentro da comissão. E cada estado do Brasil, ele tem um coordenador estadual e os coordenadores municipais, que vão dar apoio à coordenação estadual. Bem, o que é, então, a triagem neonatal? Vamos fazer um conceito que abranja de uma maneira geral que seja, e a doutora Vânia vai falar depois um pouco sobre como é que surgiu essa preocupação em rastrear essas doenças e não outras doenças com o teste do pezinho. Bem, a triagem neonatal está em tela para vocês. Ele é um programa nacional, tá? Instituído pelo Ministério da Saúde em 2001. A portaria que normatizou foi a número 822, de 6 de junho de 2001, no âmbito do Sistema Único de Saúde no SUS. O que isso quer dizer? Todos os que nascem em território brasileiro, no seu período neonatal, que corresponde de 0 a 29 dias, têm direito a fazer o teste do pezinho, né? E o que por que foi criada essa portaria? Bem, ela é uma estratégia importantíssima, preventiva e de saúde pública, que vem possibilitar a eliminação e a amortização de sequelas e diminuição da mortalidade infantil, associada a cada uma das doenças que podem ser diagnosticadas de 0 a 30 dias. Né? Então, esse teste que é feito no RN, no período neonatal, ele vai detectar as doenças que eu vou falar logo em seguida, e que, se não forem tratadas precocemente, vão acarretar para o indivíduo sequelas debilitantes que vai influenciar na modalidade de vida dele, na qualidade de vida dele. A origem do programa da triagem neonatal, né? A senhora quer falar, doutora? Não, pode falar. Tá. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, fez um estudo por volta de 1992, 1993. Na verdade, isso é muito mais antigo, né? Nos anos 80 foi levantado isso. E eles observaram que 10% da população do mundo é portadora de algum tipo de deficiência. E, dentre elas, a deficiência mental representa um sério problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, em decorrência disso, foram estudadas doenças congênitas graves, como as que são triadas no programa, a fim de reduzir a mortalidade infantil, né? Então, quando eu falo em morbidade é quando a pessoa quando adoece, né? Então, a gente fala, tem a morbidade daquela doença, então, o adoecimento daquelas pessoas em relação a certas doenças. Exemplo, o Covid, né? A Covid-19 é uma doença viral, né, que acometeu os países do mundo todo, com alto índice de adoecimento, de morbidade e alto índice de mortalidade, né? Então, trazendo para a origem do programa da triagem neonatal,
não somente as doenças genéticas, né, mas também os erros inatos do metabolismo que a gente vai ver. E aí, como consequência, a deficiência mental era vista em quase tudo. Então, eles viram que 10% dessas doenças que não tratadas em tempo hábil levavam a uma sequela importante nesses indivíduos, e 10% da população mundial com deficiência mental é uma percentagem muito grande, né? Então, foi daí que se originou a investigação dessas doenças. E quais são essas doenças, né? Então, nós temos a fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Depois eu vou falar de cada uma um pouquinho, tá? Caracterizada como a fase 1, né? Que cada estado foi dado para que ele se credenciasse através das doenças que foram escolhidas, não a nível brasileiro, né, a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, as doenças que foram estudadas e que foram vistas que, durante o período neonatal, se elas forem identificadas nesse período e forem tratadas, né, que cheguem ao ambulatório de referência de triagem e forem tratadas, elas vão ter uma qualidade melhor. Então, as doenças são a fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e outras hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. E uma proposta que surgiu com uma portaria desse ano de 2020, que é a portaria 7 de 4 de março, ela versa em introduzir a toxoplasmose congênita, né, nas doenças triadas pelo teste do PESIC. No entanto, apesar da portaria ter sido solidificada e ter sido aprovada, ainda os estados resolveram se reunir para conversar sobre a inclusão dessa doença, né? Então, a orientação que nós tivemos na web do dia 18 de agosto foi que a gente deixasse um pouco stand-by essa portaria, né, com a inclusão da toxoplasmose congênita, e que futuramente nós vamos falar sobre isso, né? Isso a gente não tem, assim, se realmente vai entrar, se não vai entrar. Eu sei que virou portaria, né? Então, portaria tem que ser cumprida, mas, em todo caso, existem várias polêmicas em relação a isso. E essas doenças, elas foram pelo Ministério da Saúde, absorvidas, né, de acordo com as fases que cada estado poderia implantar ou não. A fase 1 foi implantada pela portaria número 441, de 11 de outubro de 2001. O estado do Amazonas, ele se credenciou, eu vou dizer aonde funcionava daqui a pouco. A doença falciforme e outras hemoglobinopatias, pela portaria número 507, de 6 de maio de 2013, olha o tempo, né, que levou para haver o credenciamento. A fibrose cística e a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase foi a fase 4, que também foram credenciadas no estado do Amazonas, também em 2013, logo quando saiu a portaria, né? Então, a portaria da fibrose cística foi a portaria 1371, de 6 de dezembro de 2013, e a portaria da hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase foi a portaria 2.829, de 14 de dezembro de 2000. Então, o histórico do Amazonas. Em 2001, foi implantado o serviço de referência em triagem neonatal na maternidade Balbina Mestrinho. O laboratório de referência era o laboratório da APAI. Em 2004, o serviço de referência em triagem neonatal, 2004 e 2005, no final, né? Saiu da maternidade Balbina Mestrinho e foi para a maternidade Nazira Dal. Nesse período de 2004 a 2005, a APAI deixa de ser o laboratório de referência da triagem e a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, a Fundação Hemoam, fica como laboratório credenciado responsável, né, e de referência da triagem neonatal no Amazonas.
Em 2010, o serviço de referência em triagem neonatal, que é o serviço ambulatorial, no caso, né, de referência, onde o paciente vai ser tratado, aí voltou para a maternidade Albina Mestrino. A Fundação Hemoan continuou sendo como o laboratório de referência. As fases 3, que é a fase da anemia falciforme, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. A fase 2, né? A fase 3, que é a fibrose cística, e a fase 4, elas ocorreram nesses anos aqui, 2013, com a portaria, e as implantações foram em 2014 e 2015. Né? Então, a organização da triagem neonatal nos municípios do Amazonas, houve uma realmente a organização do programa da triagem neonatal aqui no Amazonas, com a criação dos postos de coleta do teste do pezinho, tanto na capital como nos municípios do Amazonas. Quais são os objetivos da triagem neonatal, do Programa Nacional de Triagem Neonatal? O que é que o Ministério da Saúde pede para cada estado, através do seu coordenador estadual? É que haja uma ampliação da cobertura de 100% dos nascidos vivos triados pelo programa em todos os estados da federação. Então, todos os RNs, toda criança que nasce nos estados, tem que ser feito o teste do pezinho e tem que ser entregue o resultado em tempo hábil e tem que ser feito o tratamento também. Então, os estados se comprometeram com isso. Quando ele credencia o trabalho, ele está dizendo, eu me comprometo, eu vou fazer as implementações que precisam e eu vou dar suporte para que isso seja feito, né? Além de fazer a ampliação dessa cobertura de 100%, do teste do pezinho em 100% dos nascidos vivos, confirmar o diagnóstico das doenças triadas, que é feito pelo laboratório de referência, que aqui no Amazonas, desde 2005, é a Fundação Hemoan, e acompanhar e tratar precocemente os pacientes identificados, né? Então, para que funcione o serviço de triagem neonatal, ou o Programa Nacional, o que é que ele nos pede? Que se faça o teste do pezinho, ele seja possibilitado a todos os que nascem, né, os nascidos vivos, que todos tenham acesso, que o laboratório de referência da triagem neonatal, ele faça esse teste com uma especificidade grande, né, porque são testes que não é qualquer laboratório que faz, né? Então, ele tem que ser muito seguro naquilo que ele vai liberar como resultado, por isso que se faz a recoleta, e entregar esses testes em tempo hábil. E o ambulatório de referência da triagem neonatal, que hoje está na Policlínica Codajás, saiu da Balbina Mestrino, e em 2017 ele foi para a Policlínica Codajás, né? Ele está hoje, o ambulatório de referência está hoje na Policlínica Codajás. Então, o que é que ele faz? Ele acompanha e trata precocemente os pacientes identificados. Então, as etapas, né, do Programa Nacional da Triagem, só falando assim rapidamente, a divulgação do teste do pezinho. O público-alvo, né, que são as mães e os profissionais de saúde, deve saber da existência da triagem, seus benefícios, os riscos para os seus recém-nascidos e o que pode acontecer com os recém-nascidos que não são submetidos ao teste, né? E qual é a idade adequada para a sua realização, a necessidade de exames confirmatórios e o processo de acompanhamento e recebimento dos resultados, né? Então, o que nós observamos quando entramos na coordenação estadual da triagem é que se tinha conhecimento do que é o teste do pezinho, tantos profissionais de saúde, devido às qualificações que foram acentuadas, né, em 2017, 18, 19, porém, nós não tínhamos, a mãe, ela sabe que o RN precisa fazer o teste do pezinho e ela cobra, mas ela não sabe realmente por que ela faz essa cobrança, né? Então, isso nós detectamos. Por isso que
Nós entramos em março de 2020, né? E logo depois veio a pandemia da Covid, e nós levantamos todo o histórico e observamos que as qualificações, vinha o profissional de saúde, enfermeiro, ou técnico de enfermagem, e era explicado para ele que como ele deveria fazer o exame, como é que ele deveria fazer a punção no calcanhar e tudo mais. Mas as mães não tinham acesso a essas informações. Ela só sabia que o teste era preciso ser feito e que o teste ele ia mostrar doenças que poderiam comprometer, mas nem todas tinham essa sensibilidade, né, de procurar. Tanto que nós observamos que as mães faziam o teste e não iam buscar o resultado, ou então porque o resultado ele é devolvido muito tardiamente, ela não fazia procuração. Então, nós fizemos uma elaboração de folders informativos, tanto para a mãe como para a criança, para o profissional de saúde, para que eles entendam e tenham acesso, como o planejamento familiar, tem a cartilha do planejamento familiar, você vai em qualquer unidade básica, tanto da capital como do interior, a mãe está fazendo o pré-natal, ela tem acesso lá aos métodos anticonceptivos, ela tem acesso ao planejamento familiar, e assim a gente quer também disponibilizar esse tipo de informação para a triagem, porque nós não encontramos, né? Então, você vai numa unidade básica, onde realiza o teste do pezinho, você não tem nenhuma informação, você não tem nenhum cartaz lá que mostre, ou então se tem um cartaz muito velho, né? Então, se tem que se fazer a divulgação para poder fazer com que a pessoa, o público-alvo, ele reconheça que o exame é preciso, que o exame é importante, porque nós somos o mundo todo, mas principalmente o Brasil, ele tem alto percentual de hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, que no mês de julho, nós tivemos 4 casos, né, nos interiores. Então, a gente não viu esse tipo de divulgação, né? E é o que a triagem, o que nós estamos tentando fazer nesse momento, que vai ter as qualificações, que já estão pronto, o cronograma de qualificação, trazer, né, os cartazes para que o profissional que venha fazer a qualificação, seja por meio da teleconferência, da telesaúde, como nós estamos fazendo agora, mas a Secretaria Estadual de Estado de Saúde, ela tem o CEA Capital, né, a Secretaria de Atenção à Capital, e tem a Secretaria de Atenção ao Interior, onde a sede da coordenação estadual está na Secretaria Estadual. Então, eu tenho acesso a todos os gerentes regionais da Calha, do Madeira, de Parintins, de tudo. Se eu quiser mandar material para vocês, eu posso mandar pelo gerente de vocês, pelos gerentes regionais. Tá? Então, foi essa a maneira que a gente vai tentar fazer a divulgação, caso a gente não consiga fazer uma qualificação presencial, porque não foi ainda estabelecido que se pode fazer em auditórios, né? Até o momento ainda está revogado, as palestras, as reuniões de grande quantidade de número de pessoas, elas devem ser feitas via online, né? Então, como a FBS ainda não nos permite, o cronograma vai ser pela telesaúde da UEA. Tá? Em breve eu estarei mandando para os secretários de saúde dos municípios o cronograma, convidando, né, os profissionais, e não só enfermeiros, e não só auxiliares de enfermagem, mas também os médicos, para poder entender e poder acompanhar os pacientes que, por um acaso, venham apresentar uma dessas doenças, porque não acontece só com os pacientes da capital, né? Acontece com os pacientes também do interior. Então, a gente elaborou esses folders
eles já estão na padronização Suzano, né, do nosso estado, e nós fizemos um para os profissionais que vão fazer parte da qualificação da triagem neonatal, tanto para médicos e enfermeiros, né, e auxiliares de enfermagem, e nós fizemos um para as mães, né, de uma maneira bem simples, falando para elas o que é a triagem, quais são as doenças triadas no programa, demos o conceito de cada doença de uma maneira que não perca o significado científico, mas dê para que ela entenda, seja ela da capital, seja ela tendo nível superior, seja ela sendo analfabeta, ela vai entender o que está escrito aí, né? E também cartazes nas unidades básicas, nos hospitais regionais que fazem o teste do pezinho. Eu sei que muitos postos de coleta, muitos municípios não têm ainda postos de coleta, mesmo tendo unidade básica. Um exemplo eu fui contactada pelo município de Presidente Figueiredo, né, onde o teste do pezinho é feito no banco de sangue, tendo a unidade básica que possa fazer o teste, né? Então, nas qualificações, quando nós iniciamos as qualificações, que vai ser em setembro, na terceira semana, então a gente vai formalizar, né, uma visita nesses municípios para poder ver os requisitos não são tão assim que tem que ter equipamentos especiais, uma sala especial. Não, ela o que o Ministério pede é que seja uma sala onde tenha um armário, tenha uma mesa, tenha uma maca, né? E tenha ar-condicionado. E que no momento em que for fazer o teste, que esse ar-condicionado seja desligado, né? Porque vai ser feito um calcanhar, né? Um picozinho para poder tirar 2 gotas de sangue, e o frio ele vai causar vasoconstrição. E numa temperatura ambiente, a gente sabe que no calor ocorre uma vasodilatação, né? Então só ter esse cuidado. E ter a pessoa responsável treinada para fazer esses testes. Os treinamentos eles acontecem aqui na capital, Manaus, nas maternidades que têm o maior índice de nascimentos, né? Então, nós temos 2 grandes maternidades que nós temos esse alto índice de nascimento, onde as enfermeiras que são as responsáveis pelo teste do pezinho e os técnicos de enfermagem terão imenso prazer em ensinar como fazer, né? Mas antes vocês vão ter a aula teórica pelas bioquímicas da Fundação Emoan, que é a Lecita Marreira, né? Até falar que a mãe da bioquímica Lecita faleceu há pouco tempo, ela está de luto, né? E a bioquímica Lília. Então, esses são os cartazes. Vocês estão observando que eu não tenho só o teste do pezinho, né? Então, a triagem neonatal, o teste do pezinho é a nossa principal responsabilidade. Mas dentro das redes, né, que são as redes de atenção, nós estamos dentro da rede Cegônia, nós estamos dentro da rede do deficiente, que eu vou mostrar para vocês. Então, como coordenação estadual do teste do pezinho, nós temos que falar. Eu digo nós porque todas as outras coordenadoras estaduais, em todos os estados, elas fazem. É uma normativa do Ministério que fale também dos outros testes que são feitos, que é o teste da orelhinha. Aqui nós temos o teste do pezinho, dizendo o que é, quando deve ser realizado, onde é realizado, como é realizado e quais as doenças, né? E o teste da orelhinha, ali como ele é feito, qual foi a portaria, né, que deu
a origem para o teste que normatizou que ele seja feito, qual o período que ele é feito. Então, a gente já tem esses cartazes informativos para a liberação. Já liberamos para as maternidades. Aqui na Secretaria do município de Manaus, a gente liberou uma parte, mas tenho também para mandar para vocês, nos municípios. Falta só marcar uma reunião com as gerentes regionais para poder encaminhar para vocês. E também a importância de se falar sobre o teste do olhinho, né, que é feito para se evidenciar o retinoblastoma, né, que é aquele reflexo vermelho nos olhos, que deve ser feito no paciente com 24 horas. O teste da linguinha, e o teste do coraçãozinho, né? E explica como é que se faz. O teste do olhinho é feito pelo oftalmo, né? Ou pelo pediatra, basta ter oftalmoscópio. O teste da linguinha pelas fonos, né, audiólogas, e o teste do coraçãozinho é o teste que pode ser feito pela enfermeira, pelo médico que tiver no município, ou então pelo profissional de enfermagem, um técnico de enfermagem. E aí o que vai precisar para fazer o teste do coraçãozinho é você ter um monitor cardíaco, né, que vai mostrar a saturação de O2, né, desse RI. Isso vai ser tudo conversado durante a qualificação, tá? Assim, é importante falar que o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, está pedindo para que todos os estados, né, façam o recadastramento dos seus postos de coleta, não só aqui no Amazonas, mas no Pará, no Maranhão, no Acre, Rondônia, Roraima, né, para que a gente possa nortear onde estão esses postos, né, de coleta. Por isso, logo no início do ano, e mais assim em março e abril, eu mandei para o secretário de saúde de cada município e para as coordenadoras municipais que me encaminhassem o nome, né, do posto de coleta, qual unidade básica estava o posto de coleta, e com umas solicitações, né, o CNES, né, o número do IBGE e também o endereço com CEP. Né? Não foi a Coordenação Estadual do Amazonas que deu na cabeça e pediu isso, não. Isso é uma solicitação do Programa Nacional de Triagem. Nós temos muitos municípios que não mandaram ainda, né? Então, nós tínhamos que entregar em maio, no dia 27, e nós não entregamos ainda, estamos com essa pendência com o Programa Nacional, porque nem todos os municípios mandaram. Então, se um desses municípios estiverem me ouvindo e não mandaram ainda, mandem para o e-mail da Triagem Neonatal os postos que fazem o teste do pezinho, e se tiver dúvida das informações, eu mando novamente a planilha que foi solicitada pelo Ministério da Saúde, tá? E das doenças, né? Vamos falar um pouco das doenças. A doutora Vânia vai falar, porque eu já falei muito. Então, como já foi dito aqui, o teste do pezinho, ele é um teste de triagem, né? E quando a gente fala em triagem, é triagem populacional. Mas, na verdade, o objetivo maior é se detectar e tratar o indivíduo, a pessoa, o paciente. Então, é nessa pessoa que a gente tem que pensar. Quando a gente está triando, que seja a triagem neonatal biológica, que é o teste do pezinho, ou o teste da orelhinha, ou fazer um teste do coraçãozinho, a gente está querendo, é um teste muito amplo, de população, mas a gente está querendo encontrar o indivíduo que é necessitado de ajuda, né? Então, se for o teste, por exemplo, do coraçãozinho,
se for detectada uma alteração, isso não pode ser só, está alterado e não fazer nada, não. Se está alterado, tem que fazer um ecocardiograma, tem que procurar um cardiopediatra. E assim como o teste da orelhinha, se faz com o objetivo de tratar as condições, não. Tratar a pessoa que tem aquela condição precocemente, né? Antes que aquela condição tenha uma sequela na vida da pessoa, né? E aí, quando a gente fala em triagem neonatal biológica, o que é isso? É um exame de sangue. E esse exame de sangue vai detectar algumas doenças. E a gente pode detectar um bocado de doença num exame de sangue. No exame da triagem neonatal do Ministério da Saúde do Brasil, a gente, a princípio, trabalha com 6 doenças. Foi implantado agora, no início do ano, o hipotireoidismo ou toxoplasmose congênita, mas não está ainda funcionando. Então, são... fechado, né, é isso, são as 6 doenças. E a primeira delas, que foi com ela que começou toda essa história de triagem neonatal no mundo, se chama fenilcetonúria. E ela é uma doença genética, assim como praticamente todas as doenças que são detectadas na triagem neonatal são doenças genéticas, fora o hipotireoidismo congênito. Então, a fenilcetonúria é uma doença genética que a pessoa que tem essa condição, ela tem um defeito no metabolismo que faz com que ela não metabolize a fenilalanina, que é um aminoácido do grupo dos essenciais, que está lá em todas, principalmente todas as proteínas de origem animal e algumas proteínas de origem vegetal também. Então, a pessoa que tem essa condição, ela precisa ser detectada, diagnosticada precocemente, para que ela que ela não coma mais fenilalanina do que ela pode, senão essa fenilalanina vai intoxicar o sistema nervoso central dela e ela vai ter várias complicações por causa disso. A principal delas é a deficiência intelectual e também problemas neurológicos e de comportamento. Então, às vezes, o paciente está lá adulto com uma doença psiquiátrica e é uma fenilcetonúria que não foi diagnosticada no teste do pezinho. Então, por isso que é importante, né, o teste do pezinho. Ela é uma doença rara, a fenilcetonúria, mas uma doença que ela acontece no mundo inteiro e é uma doença que o tratamento é predominantemente dietético. E quando a pessoa tem essa doença e faz o tratamento, ela é uma pessoa normal. Só que é uma pessoa que vai ter restrições na dieta, né? Para o resto da vida é o tratamento, o acompanhamento. Então, a gente no ambulatório acompanha desde as crianças e também os adultos que convivem com essa situação, tá? Mas eles têm vida normal. A gente tem adultos no nosso ambulatório que são advogados, a gente tem adultos a gente tem uma paciente que é fisioterapeuta. Então, isso para provar que quando é uma doença bem tratada, é uma doença que não vai trazer repercussão para aquela família e para aquele indivíduo. A outra doença que foi colocada no teste do pezinho logo foi o hipotireoidismo congênito, que é uma doença bastante frequente na população em geral, e no Brasil e no nosso estado também tem uma frequência considerável. O hipotireoidismo congênito é uma digenesia, é uma malformação da glândula tireoide, na maioria dos casos. E, tá joia. E se ele não for tratado, leva a doença da pessoa. Então, o hipotireoidismo é uma doença que vai fazer com que a criança não cresça, com que a criança não tenha um bom desenvolvimento neuropsicomotor, que a criança tenha várias internações, dependendo do caso, é uma doença que pode levar até a óbito. Então, é considerada uma emergência dentro da triagem neonatal quando se faz esse diagnóstico.
E o acompanhamento é super simples também, com a reposição do hormônio da tireoide, e a pessoa fica recebendo esse tratamento e não vai ter repercussão mais adiante na vida dela. A terceira grupo de doenças que entrou na triagem neonatal foram as hemoglobinopatias, que são doenças genéticas também, e que a principal no nosso país é a doença falciforme, a anemia falciforme. Então, é uma doença que, quando ela é diagnosticada precocemente, a pessoa que tem essa doença vai ter uma melhor qualidade de vida. Ela vai receber orientação e tratamento para que ela não faça doença severa e muitas internações. Então, é para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Também é genético. Também é genético. A todas as doenças, como eu falei, com exceção do hipotireoidismo, todas as doenças que são triadas pelo teste do pezinho são doenças genéticas. A outra é a fibrose cística, que ela é uma doença rara aqui no nosso meio. Ela entrou no teste do pezinho porque no sul, sudeste, principalmente no Paraná, ela é uma doença que tem uma prevalência muito importante. E ela é uma doença que, quando ela é diagnosticada precocemente, também a qualidade de vida do paciente melhora. Mas isso se ela for diagnosticada precocemente e se ela for seguida da maneira adequada que deve ser seguida, né? Depois a gente tem para falar a hiperplasia adrenal congênita, que é outra doença genética, que também é acompanhada pelo endocrinologista pediatra. E essa é uma doença importante, porque ela pode levar a óbito precoce, logo no primeiro mês de vida. Então, é uma doença que precisa ser diagnosticada logo para fazer um tratamento e ser acompanhada pelo serviço de referência, né? A última, deficiência de biotinidase, também uma doença genética, que também é uma doença do metabolismo e que o tratamento é um tratamento bem facinho, que é barato, com a reposição da biotina, que é uma vitamina, né? E se ela não for tratada, essa doença tem um potencial grave de fazer com que a pessoa tenha doença neurológica, tenha deficiência intelectual, epilepsia. Então, vocês estão vendo que são doenças genéticas, são doenças que se beneficiam do tratamento precoce, e mais do que isso, como elas são doenças genéticas, elas são doenças que podem acontecer de novo naquela família. Então, se um casal tem uma criança com hiperplasia adrenal congênita, por exemplo, esse casal ele precisa saber que aquela é uma doença genética e que pode acontecer novamente. Porque quando aquele casal engravidar novamente, eles já vão falar na maternidade ou para a pessoa que está acompanhando a gravidez e o parto, que, olha, tem um filho com hiperplasia adrenal congênita. Então, aquele outro, o irmão que nascer, pode entrar em contato com o serviço logo de triagem neonatal para fazer um diagnóstico mais precoce para às vezes o casal perdeu já alguma criança, por exemplo, hiperplasia adrenal é uma doença muito grave. Ou então, às vezes, a gente tem paciente aqui que o irmão mais velho tem uma fenilcetonúria grave que não foi tratada e que só fez o diagnóstico da fenilcetonúria dele quando ele já era um adolescente e a mãe não quis mais tratar porque era difícil, é uma doença que precisa da adesão do paciente, e só foi feito quando a irmã nasceu anos depois e fez o diagnóstico na triagem neonatal, da fenilcetonúria. Então, isso é uma doença que pode acontecer de novo e que o tratamento tem repercussão, tanto na pessoa quanto na família, né? Então, é um programa de populações, mas o que a gente quer é que as pessoas sejam tratadas e que as famílias sejam... Quando vocês virem uma figura de uma
criança, por exemplo, com hipotireoidismo congênito, chama atenção. Então, vocês vão lembrar, às vezes, de algum paciente que vocês viram, né? Acho que não tem, não. Eu acho que agora seria para as perguntas, né? Não, você quer falar mais uma coisa. Ah, tu queres falar ainda? Tá no último. Tá. Então, os serviços de habilitação, né? Ah, joia. Dá licença. Como nós já temos os cronogramas das qualificações, nós não trouxemos as figuras, né, referentes a cada doença, né, para vocês participarem das qualificações. Bem, uma das inovações no serviço, né, que foi também normatizado em portaria, é a implantação do Cisnel. O que é isso, né? É um sistema de informação que vai fazer todo o monitoramento e controle tanto do laboratório como do ambulatório para o Programa Nacional de Triagem. Então, pela portaria número 187, de 3 de fevereiro de 2020, que torna pública a decisão que todos os estados de saúde, todos os estabelecimentos de saúde dos estados e do Distrito Federal deverão conter campos de ação padronizados para o processo de envio de dados ao Programa Nacional de Triagem Neonatal através do Cisnel centralizador do Ministério da Saúde. O que é isso, né? É um sistema de informação que vai estar no laboratório de referência, aqui na Fundação Hemoan, que é o nosso laboratório de referência. Ele já está instalado, né, implantado desde o dia 30 de outubro de 2018, na sede da secretaria onde fica a coordenação estadual e no ambulatório de referência, né? O que isso quer dizer? Que as coletas, assim que o laboratório estiver fazendo os testes, eu vou ter como monitorar os testes, ver junto com eles em tempo real, né? Quanto naquele mês, quantos pacientes, quantos RNs deram positivo para fenilcetonúria, para hipotireoidismo, e esses dados são encaminhados diretamente para o Programa Nacional de Triagem. E por que essa normatização? Por que se baixou essa portaria agora em 2020? Porque não se tem um diagnóstico eu vou dizer assim, situacional dessas doenças no Brasil, porque o que chega para o Ministério são informações, muitas vezes, que não são exatamente o retrato das doenças que são rastreadas no Estado. Então, para que não haja essa perda de dados, né, e também para fazer um diagnóstico, né, um levantamento demográfico onde essas doenças estão em maior incidência e em maior prevalência, foi criado esse sistema. E vai ser muito bom, porque aí você vai ter como monitorar as amostras que chegam, né, dos municípios, as que são encaminhadas para o laboratório de referência mesmo aqui da capital, tanto das maternidades como das unidades básicas rurais, das unidades básicas fluviais, e o tempo que ela fica no laboratório, o tempo que o laboratório libera esse resultado, né? E o tempo que essa criança chega para o ambulatório para tratamento. Então, vai ser visto pelo Ministério, né? É isso que eles com essa lei, com essa portaria, o Ministério quer ter visibilidade dos estados. Como é que está acontecendo o Programa Nacional de Triagem em cada estado, né? E isso vai ser bom aqui para o Amazonas, porque nós temos um problema sério da entrega dos resultados, né? Por isso eu mandei para os secretários de saúde, através do secretário do Interior, né, o pedido para que cada município formalize o tempo
que chegue os resultados, que mande para a coordenação da triagem o tempo que esse resultado demora para chegar no município. Então, é importantíssimo isso que a gente pede, que a coordenação pede, porque só assim eu vou ter como traçar. No momento, eu não tenho ainda instalado, implantado na Secretaria Estadual de Saúde, na Coordenação Estadual de Triagem Neonatal, o CISNEL. Já fizemos o projeto, já demos entrada, né? E eu não tenho ainda. Está sendo feito o levantamento para comprar equipamentos e tudo mais. E também nem no ambulatório, né? Não tem. Então, eu preciso dessas informações dos municípios, esse retorno de informações, porque eu preciso, enquanto eu não tenho implantado, né, na secretaria, eu preciso ter a monitorização desse serviço. Tá certo? A gente sabe, quando a gente quer melhorar um programa, a gente quer melhorar, a gente tem que ter padrões de avaliação. E esse padrão de avaliação, a coordenação estadual só vai ter se vocês me derem essa devolutiva. Se não me der essa devolutiva, eu não vou ter como ter parâmetros para levar para o secretário e dizer que o Hemoan não está correspondendo com o que ele se comprometeu quando ele se credenciou no Ministério e com o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Estamos à disposição para responder as perguntas. Isso. Né? Acho que é aqui. Estamos à disposição para responder toda e qualquer pergunta que vier, que vocês puderem ter. Boa tarde, Atalaia do Norte. Qual o motivo da demora dos resultados do teste do pezinho? Isso é uma coisa que foi muito discutida mês passado em relação a isso, né? Nós tivemos a pandemia, porém a pandemia não foi a grande culpada, né? Sabemos que o laboratório de referência, que é a Fundação Hemoan, trabalha com reagentes para fazer a leitura, para fazer esses testes. Eles são reagentes que 2 deles vêm de fora, né? Vêm da Finlândia. Então, não houve compra desses reagentes em tempo real, né? E aí, quando chegou a pandemia, aí se intensificou esse problema de fornecimento. Mas muito antes da pandemia, esse é um problema muito prevalente aqui no Programa Estadual de Triagem Neonatal em relação ao déficit, né, do resultado do número grande de dias que 60% dos municípios que me mandaram, né, o quantitativo de tempo que o Hemoan leva é em torno de 180 dias. Né? Então, o que é que eles alegam? Alegam que os reagentes são difíceis de serem comprados, né? Que os fornecedores aumentaram o preço desses reagentes e que se intensificou muito durante a pandemia. Em relação aos repasses, né, que é feito pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, cada estado recebe, através de uma portaria, um dinheiro, né, que vem do Ministério da Saúde para a compra desses reagentes. Tanto vai para o laboratório como para o ambulatório de referência, né? E a outra alegação do laboratório era a falta de repasse, né, do Fundo Estadual de Saúde para o laboratório. E na reunião que nós tivemos foi evidenciado que os repasses eles não tiveram alteração, eles eram repassados. Né? Então, se deu um prazo para a Fundação Hemoan normalizar e a gente está ainda dentro desse prazo. Por isso a importância de ter a resposta dos municípios em relação ao tempo de demora do resultado da primeira amostra.
para a entrega do resultado do teste do pezinho de 2020, bem, a priori o teste do pezinho deve ser entregue até o 30º dia, né? O RN tem que colher do 3º ao 5º dia, não acima de 30 dias, né? E o laboratório se compromete, quando ele é credenciado pelo Programa Nacional, de entregar em 30 dias, né? Até 30 dias para fazer um tratamento eficaz. Que não é o que está acontecendo. Aí você está me perguntando quando vai ser tem uma... em relação aos repasses, tem uma data prevista para a entrega dos resultados do teste do pezinho 2020. Eu espero que ele regularize, né? Nós demos 60 dias para a regularização, a contar de julho, já está passando agosto, foi dia 27 de julho a nossa reunião, dia 27 de agosto vai se passar 30 dias, então no dia 27 de setembro a gente vai ver se ele vai cumprir o plano de ação que ele apresentou para o secretário de Saúde, o secretário de Estado de Saúde. Em relação aos repasses, o Estado ou o governo tem algum repasse para os municípios? Em relação aos repasses da triagem, né, neonatal, da triagem do teste do pezinho biológico, não se tem, né? Mas se tem repasses do teste da orelhinha, do teste do olhinho, principalmente da triagem auditiva, né? Nós tivemos mesmo não sendo a triagem neonatal responsável, nós tomamos sobre a responsabilidade de pegar um incentivo que veio do Ministério para a triagem auditiva, onde eles estavam disponibilizando um repasse de R$170 mil para o município que fizesse 500 parto ano e tivesse uma fono. Bem, muitos municípios eles entraram nisso, né? Então foi dado para os municípios essa devolutiva, eu dei para cada gerente regional encaminhar para os municípios, e dentre esses municípios que responderam à proposta, né, do Ministério da Saúde sobre a triagem auditiva, foi disponibilizada essa verba. E aí nós tivemos aqui na capital, nós tivemos o Chapeau Prevot, SPA e Maternidade Chapeau Prevot. Em Tabatinga, a Cecília Ruiz. Em Borba, a Vó Mundoca. Tefé também. Acho que foram uns 8 municípios que foram contemplados. Mas essa proposta foi mandada ano passado, né, para que os municípios tomassem conhecimento. Quem divide essa responsabilidade com a triagem é a rede dos deficientes, né, da pessoa com deficiência. E aí eles mostraram os e-mails e tudo mais. E a gente só fez reforçar, né? Teve municípios que eu tive que ajudar a fazer, né? Porque a enfermeira estava com dificuldade na internet, mas mesmo assim ela conseguiu mandar os dados e eu preenchi a proposta, né? O que é importante, eles querem saber se o fundo, se a unidade, né, ela é de fundo estadual ou ela é de fundo municipal. Se for de fundo municipal, o dinheiro cai diretamente no município. Agora, se for de fundo estadual, né, que tenha que passar pelo FES, Fundo Estadual de Saúde, aí sim ele passa pela secretaria, a secretaria repassa. Tem agora uma pessoa falando no triagem neonatal, Alvarães, Alvarães. Todos os testes são muito importantes, mas deveriam promover e divulgar mais os outros testes, pois de todos os testes o do pezinho é o mais visado. E outra vez citamos, não é que ele seja menos importante, mas todos são necessários e importantes. Isso é verdade, porque o Ministério cobra, né? A triagem, uma das inovações que nós colocamos na triagem, na qualificação da triagem este ano, é que
Vamos falar, sim, do teste do pezinho, vamos. Né? Vamos falar do fluxo da triagem neonatal e as doenças que são triadas no teste do pezinho, os médicos do ambulatório vêm falar. Né? As bioquímicas que antes falavam da doença e tudo mais, elas vão se reportar somente a explicar como se faz o teste, teoricamente, né? E colocar isso, porque são elas que recebem esse papel filtro, né, com teste, são elas que são responsáveis para colocar esse material que vem, né, dos municípios para a leitura, então elas devem dizer como elas querem que venha o teste. Então elas vão explicar de uma maneira detalhada os testes. Quem vai falar do teste da orelhinha é uma fonoaudióloga, nós temos no nosso serviço, né? Nós temos também no CER2, no CER3, que é da rede do deficiente, então elas vêm falar. O teste do olhinho, até o momento nós não temos oftalmo, mas a nossa pediatra, que é a doutora Jaqueline, ela vai falar do teste do olhinho. O teste da linguinha também é uma fono, né? E o teste do coraçãozinho, nós vamos ter os cardiologistas da Cardio Baby falando sobre eles. Legal. Né? Isso vai ser legal. E aí eles vão explicar. Né? Nós já temos os cartazes informativos que vão ser disponibilizados depois e eles vão explicar. Então é importantíssimo participar dessa qualificação. Né? E as doenças do teste vão ser faladas pelos médicos. O doutor Cristiano, ele é endócrino pediatra, vai falar sobre hipotiroidismo congênito e hiperplasia adrenal. A doutora Cláudia, pneumopediatra, vai falar sobre a fibrose cística. A doutora Vânia, que eu acredito assim que o geneticista dentro do programa, ele é importantíssimo porque vai fazer o aconselhamento genético dessas doenças, todas essas doenças passam pelo geneticista, e também vem a Alcilene, que é o serviço social, assistente social lá do ambulatório, falar sobre o fluxograma dentro do ambulatório, a nutricionista para falar sobre a dieta da fenilcetonúria, né, e da biotinidase. E uma pergunta aqui, tem previsão para a qualificação? Sim, tem previsão. Então, vai começar. Vai ter uma qualificação dia 14 a 18 de novembro, que vai ser feita com as unidades básicas de saúde do Amazonas, daqui da cidade de Manaus. Vai participar as maternidades públicas, privadas e militares, porque nós temos aqui o Hospital do Exército, nós temos o Hospital da Aeronáutica, né? Essa aqui, 14 a 18 de setembro. Setembro. Falei, desculpa, novembro, né? Não. Vai começar a 14 de setembro a 18 de setembro. E com os municípios do interior, né? Eu estava querendo fazer por regional, né? Mas devido aos pedidos insistentes, eu vou fazer também em setembro com vocês, né? Então, para os municípios do interior, vai ser dia 21 de setembro ao dia 25 de setembro. Vai ser uma semana. Cada dia vem profissional. Um exemplo aqui. Então, 14 de setembro de 2020 vai ser uma segunda-feira, né? Nós vamos iniciar com um breve histórico da política, o que é a política da triagem neonatal, a apresentação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Vamos conversar sobre aconselhamento genético, que quem vai fazer é a doutora Vânia, que está aqui, e o fluxograma de atendimento da triagem neonatal do Amazonas, tanto no ambulatório e no laboratório. Mas quem vai especificar melhor vai ser as bioquímicas. Vai ter o que? Presente na capacitação, como é? É importante também lembrar que os funcionários especialistas que se façam presentes sejam os mesmos que atendem todo dia a demanda dos testes, porque geralmente mandam somente o médico, quando, na verdade, não é ele que faz todos os testes. Bem,
Em relação a essa pergunta, o que eu posso te dizer? Os testes são feitos pelo laboratório de referência, Não, que eu é a acho que ela fundação. está se referindo à triagem que não é a biológica. Ah, tá. Então, assim, na verdade, na maternidade, eles até sim. mandam, por exemplo, para o oftalmo para fazer teste do olhinho, mas não tem necessidade. O próprio pediatra Pode fazer o teste do olhinho. O teste do coraçãozinho é feito pelo enfermeiro ou por um técnico treinado. O teste da orelhinha e da linguinha é feito pelo fono. Então, a gente vai ter, sim, uma fono falando desses testes. E, na verdade, o pediatra vai estar falando sobre o teste do olhinho. O único que é o cara que não faz o teste, mas é o que recebe, são os cardiopediatras, né? Que são, então, eles são terceirizados. Sim, nas maternidades de Manaus, tem a terceirização para o fono, né, que vai fazer o teste do olhinho da orelhinha e da linguinha. Tem o pediatra, o oftalmo, né, que faz o teste do olhinho, mas pode ser feito pelo pediatra se tiver oftalmoscópio, né? E o teste do coraçãozinho, nas maternidades de Manaus, são os médicos que fazem cirurgia no Francisca Mendes, né? Quando está alterado, são os cardiopediatras. Mas quem faz o teste é a enfermagem ou o pediatra neonatologista da maternidade. Isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai ter, sim, o pediatra falando, fono falando, não vai ser só os médicos que atendem as doenças da triagem neonatal. Da triagem neonatal, não. E também queria dizer a importância de vocês que estão nos municípios trazerem os médicos que atendem, né, os pediatras que atendem no município de vocês, para assistir a qualificação, porque vai ter médico falando com médico, enfermeiro falando com enfermeiro, nutricionista falando com nutricionista, né? Fono falando com fono que deve ter nos municípios, são poucos que não tem, né? Então vai ser integrativo, vai ser uma qualificação multiprofissional, né? Infelizmente nós não vamos fazer presencial, mas é o que nós estamos preterindo para o ano que vem, e presencial não dá para colocar. Eu gostaria de colocar todo mundo lá naquele auditório da Fundação Moan, que é enorme, né? E aí chamar todos vocês dos municípios para fazer, né? E, infelizmente, a gente não tem essa autorização, mesmo porque a vigilância, né, ela não abriu ainda as reuniões presenciais, então vai ser pela telesaúde, né, pela web da telesaúde. Mas eu espero que tenha a participação de todos, vai ser muito produtivo. Mas não se preocupe, vocês vão receber, todos vão receber os e-mails com o cronograma, a programação da qualificação. E o período de inscrição, vai ter diploma, vai ter certificado, né, como já tudo dito. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Boa tarde, gente. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado, tá? E eu espero contar com a participação de todos na qualificação, em setembro. Tá bom.